Cada um de nós escreve com cuidado o capítulo da própria vida, mas nem todos nós somos capazes de tê-los ou de lê-los com os olhos do coração. Porque quando entendemos uma passagem desse livro, quando percebemos que ela está ali por algum motivo maior, então ela é muito mais do que um amontoado de palavras ou mesmo de acontecimentos. Ela passa a fazer parte daquilo que somos como essência. E a essência da vida é ser feliz, com a simples e também pequena alegria que está à nossa volta. E é com este ambiente de paz que eu quero desejar um bom dia a você, a todos os nossos telespectadores, pois está começando mais um programa Opinião. E hoje é quarta-feira, dia 27 de abril de 2016. E dividindo o programa de hoje aqui comigo estão a doutora Poliana Queiroz, ela que é advogada, e Ana Mércia, que é psicóloga. É um prazer tê-las aqui conosco. Olha, mesmo diante de medidas protetivas contra si mesmo, um homem que já teve 10 BOs registrados por agressão à sua ex-mulher não levou em consideração toda a história e a agrediu novamente, quando a mesma saiu de casa para ir a uma padaria. Durante 17 anos de casamento, Silvia Regina era vítima de espancamento do seu marido. Há 7 meses, ela separou-se do mecânico e o mesmo foi proibido de chegar próximo dela. A cozinheira, que estava em sua motocicleta, foi interceptada pelo ex-marido, que jogou o veículo em cima dela, a agrediu e se evadiu do local. Sem provas concretas, a polícia afirmou que não pôde agir no momento, mas que está investigando o caso. Olha, isso é um problema seríssimo, Ana e Poliana, que vem se arrastando nesse nosso país ao longo de anos e anos. É claro, é bom frisar que, às vezes, não deveria, mas a mulher chega a colaborar quando convive 17 anos com uma pessoa que vem lhe agredindo corriqueiramente. Mas, uma vez procurada a polícia, era para a polícia também tomar as providências e tomar de imediato. Não é isso, doutora? Não, sem dúvida. A justiça precisa, de fato, agir neste caso. Mas, primeiramente, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Rosimael. É um prazer estar aqui. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, a gente precisa entender uma coisa. A violência contra a mulher, ela é secular. Vem de uma cultura machista, vem de uma perpetuação de violência que tem se tentado, através de políticas públicas, minimizar, mitigar e combater. Primordialmente, prevenir, né? Essa mulher, ela conviveu 17 anos com esse agressor e eu digo assim, ela não conviveu porque ela quis. Existe um estereótipo, existe uma cultura em nossa sociedade que às vezes a mulher vive amarrada dentro de um relacionamento onde ela é agredida, acho que a doutora pode falar melhor em relação a isso, e que ela não consegue sair. Quando ela consegue se autodeterminar como pessoa, ela consegue ter força para sair dessa situação de vitimização, que foi o que ela teve, procura a justiça e procura as autoridades, este agressor ele não consegue se convencer, ou como é que eu posso dizer, ele não consegue aceitar essa libertação feminina. Por isso a insistência da violência. Neste caso específico, se existe uma medida protetiva de proteção a essa mulher, e ele violou essa medida no momento que ele se aproxima novamente dela, o juiz que concedeu essa medida protetiva deve imediatamente determinar um mandado de prisão preventiva para ele, a prisão preventiva para ele, é isso que deve ser feito. Para que as pessoas entendam em casa. Quando existe uma situação de violência doméstica, certo? E a mulher procura uma delegacia da mulher, a delegada vai acionar o judiciário, se houver necessidade de uma medida protetiva estabelecida em lei, na Lei Maria da Penha. E essas medidas protetivas são algumas, dentre elas, primordialmente, fazer com que o agressor não se aproxime da vítima por um determinado espaço. Se ele violar essa medida protetiva determinada judicialmente,
cabe ao juiz determinar uma prisão preventiva para ele, porque ele violou uma determinação judicial, uma medida protetiva, né? Lógico que seria necessário nós verificarmos o processo melhor para darmos uma opinião jurídica mais consistente, mas se ele violou uma medida protetiva, imediatamente deve ser decretado um mandado de prisão preventiva. O Estado não pode ser omisso. Sabe o que acontece quando o Estado é omisso, doutora? Muitas vezes essa vítima vir a se tornar uma agressora. Nós já tivemos casos disso, onde a mulher procura o Estado de maneira até desesperada, o Estado não consegue dar a essa mulher este resultado, dar a essa mulher essa proteção, e acaba essa mulher muitas vezes sendo a agressora. Daí sim o Estado começa a vê-la. É aquela história de ela deixar de ser invisível e passa a ser visível, mas ela só passa a ser visível quando ela acaba cometendo o crime, que foi o caso de Severina, que acabou matando o pai que a estuprava desde 9 anos de idade. O Estado simplesmente não a ouvia, não a via. Ela pedia e clamava por ajuda. No momento que houve um crime, o Estado passou a vê-la para prendê-la e para puni-la. Ana, a doutora roubou ali um pouco do que eu ia perguntar, que era, quando a pessoa é oprimida durante muito tempo, ela fica quase que sem poder se libertar. Quando ela quer dar o grito de independência, quem está do lado dela tende a não entender que a partir daquele momento ela não quer mais, acha que é só mais um teatro. Como é que a pessoa se comporta no momento desse? Exatamente. Isso é uma questão muito forte, porque ela tem um respaldo cultural muito grande. Como a doutora Poliana disse, é uma questão secular, não é? Então, toda essa opressão é alimentada, inclusive, pela própria mulher, quando ela educa o filho diferente da filha, quando ela ensina valores para os filhos diferentemente, de comportamento, onde a filha muitas vezes serve ao irmão, o irmão ele toma conta da irmã de uma maneira até agressiva, vamos dizer assim, vá atrás de sua irmã, puna sua irmã. Então essa maneira de educar também provoca esse tipo de pensamento que reforça muito mais essa agressividade no futuro. Olha, o que deveria servir de organização no setor de segurança passou a se tornar um aliado de infratores da lei. No Rio Grande do Sul, policiais responsáveis por fazer blitz pelas cidades utilizavam-se de um aplicativo que indicava as localidades em que estavam acontecendo as ações e, no entanto, esse meio de informação, ao mesmo tempo, estava possibilitando que bandidos pudessem realizar assaltos e até mesmo fugir da polícia. Desta forma, o Detran do Rio Grande do Sul criou um projeto de lei que tem como objetivo prender aqueles que divulgarem as localizações de blitz pelas cidades. O projeto foi encaminhado para a Câmara de Deputados e está agora sob análise. O detalhe é que países desenvolvidos, polícia nem blitz faz, porque não precisa. Então, o primeiro erro do país da gente é fazer blitz. O segundo é, depois da blitz estar ali sendo montada, alguém tem que avisar para que o criminoso não caia na blitz. Será que nós somos todos criminosos? Somos contraditórios por si. Porque, na verdade, essas pessoas que fazem essa utilização desse aplicativo dessa forma, é aquele que vai para a rua, que exige um comportamento honesto das autoridades, que exige segurança, que exige educação, mas na hora da cidadania fica difícil para ele exercer dentro de casa, exercer consigo, com o seu filho na hora de educar, porque isso acaba se tornando um valor que ele passa, porque o exemplo é, na verdade, o grande mestre nisso tudo. Será, Paulina, que a gente vai viver como aquele poema, né? Desde Cabral, todo mundo rouba aqui nesse país? Olha, quando você pergunta, Rosimael, somos todos criminosos, eu digo que eu inicio meu primeiro dia de aula de direito penal perguntando na minha sala quem cometeu o crime. E alguns não levantam a mão, a maioria levanta, eu digo que são todos mentirosos, porque eu tenho certeza que cada um aqui já cometeu uma conduta delitiva uma vez na vida. Mas essa notícia nos remete a uma discussão e uma reflexão. Hoje nós estamos vivendo uma crise ética, talvez não hoje, há algum tempo, né, doutora? De que as pessoas cobram
por políticos mais honestos ou por um país mais honesto, ou vão às ruas contra a corrupção e não entende que isso é uma conduta que corrompe. É uma conduta que desvirtua, porque aquele cidadão que usa aquele aplicativo, ele está usando para tentar burlar a lei. Ele está tentando fazer com que ele saia com seus amigos, tome sua cervejinha, vá pegar o seu carro e vá dirigir e não seja pego numa lei seca, né? Mas depois está lá na rua pedindo um país melhor ou requerendo algo para a sociedade, quando na verdade ele está colaborando com a atividade criminosa muito mais grave. Porque se eu, como cidadã, doutora Ana, como cidadã, pode utilizar esse aplicativo, um criminoso que assalta, que comete crimes mais graves, também pode utilizar, não é? Então eu concordo plenamente com isso. Assim, a gente está vivendo uma crise de valores éticos e morais muito forte na sociedade, onde as pessoas se revestem de um manto de algo de extrema honestidade e ética, e quando na verdade tem condutas extremamente antiéticas e que violam o tempo todo a lei. E o crime faz parte da nossa vida, faz parte da nossa sociedade, o que a gente tem que ter é mais ética. Ok. No próximo bloco, história do cordel contada por um apaixonado por esta cultura. Você saberá quem é já já, após o intervalo.